Olá, pessoal! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Uma excelente semana para todos nós. Bom dia para mais uma das nossas aulas de segunda. Sejam muito bem-vindos. Vem chegando, chegando. Bom dia! Bom dia, Rosa. Bom dia, Patrícia. Vem chegando para nossa aula. Hoje a nossa aula vai ser um tema bem interessante. Ó, vou colocar aqui, ó. Eletrônicos ajudam ou atrapalham? E a gente vai falar sobre isso hoje. Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos para nossa aula de segunda. Toda segunda temos aulas aqui no YouTube. Bom dia, Ju, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Pode ir mandando um aviãozinho aí para outras famílias, outras profissionais, porque como vocês já sabem, toda segunda-feira, 9 horas, a gente tem aula aqui no Instagram. As aulas são ao vivo, não ficam gravadas aqui. Então venham, participem, tirem suas dúvidas. E hoje nós vamos falar sobre eletrônicos. Os eletrônicos ajudam ou atrapalham, né? Isso aí dá uma polêmicazinha, né? E a gente vai falar sobre isso, o que as pesquisas têm demonstrado, a gente sempre aqui busca, né? Eu busco sempre embasamento nas pesquisas, nas evidências científicas, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, em especial o uso de eletrônicos com crianças com atraso no desenvolvimento. O que isso significa, o que a gente deve fazer, quais as recomendações, tá bom? Então fica aqui que a gente vai falar bastante sobre isso. Bom dia, Jussi, tudo bem? Nós vamos falar sobre isso. Aproveita, manda um aviãozinho aqui para outras famílias, outros profissionais que vão compartilhar do nosso conteúdo aqui hoje, tá bom? Vamos lá, vai me falando aí de onde vocês são, qual a sua cidade, para eu poder conhecer vocês enquanto eu coloco uma aguinha aqui, de onde vocês são. Coloque aqui para mim que eu quero saber até onde nós estamos chegando, né? Tão bom saber que o nosso estudo está chegando para outras cidades. Então coloque aqui para mim de onde vocês são, para a gente poder saber. Bom dia! Bom dia! E nós já vamos começar a nossa aula. Só quero saber de Paulo Afonso, Bahia. Minha Bahia que eu amo tanto. Tanto. Tô rezando para que as coisas melhorem, que ano novo estarei em Salvador, se tudo der certo. Saquarema, bom dia, aqui pertinho. Muito bom, muito bom. Sejam muito bem-vindas para nossa aula de hoje. Isso aí, de onde vocês são? O tempinho melhorou, né? Tá mais calor aqui. Rio de Janeiro não combina com frio não, hein? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos começar que o pessoal vai chegando. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bárbara Calmeto, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em educação especial, especialista em análise do comportamento aplicado e sou diretora do Autonomia Instituto, que é o espaço de terapias interdisciplinares aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Tá? Sejam muito bem-vindos. Toda segunda-feira, às 9 horas, eu estou aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-local, para nossas aulas de segunda. E essas aulas, elas são recheadas de quê? De estudos, de evidências científicas, de dicas práticas para famílias, professores e profissionais. Bom dia, Aline, tudo bem? Então, fica com a gente, não perde nada, porque toda segunda-feira tem atividades. Para você não perder o que nós estamos fazendo aqui toda segunda, e você inclusive saber antes de todo mundo, a gente tem um grupo lembrete no WhatsApp. Então, a hora que terminar a aula, vai lá no link da bio, né, que tem aquele linkzinho azul no perfil do Autonomia, clica lá e entra no nosso grupo
É um grupo do WhatsApp, é um grupo lembrete, tá? Não tem bom dia, boa tarde, boa noite, corrente, nada disso. É só para eu lembrar vocês das aulas. Lá eu já coloco o cronograma do mês inteiro, então todo mundo já fica sabendo o cronograma do mês das nossas aulas, tá? E lá também, de vez em quando, eu libero uns presentinhos que eu libero depois aqui também, e outros são exclusivos para quem tá lá. Por exemplo, quem aqui já recebeu e já baixou o nosso último e-book que foi lançado semana passada de atividades do fundo do mar? Coloca aí, quem já pegou o e-book do fundo do mar? Sim. Quem não pegou ainda o nosso e-book do fundo do mar? Não. Que eu vou explicar para vocês como receber o e-book de atividades do tema fundo do mar, para você imprimir. Quem quiser plastificar, pode plastificar e fazer várias vezes em casa. Tem jogo da memória, tem atividade de pontilhados, tem atividade de percepção visual, tem atividade de colorir, tem muita atividade no e-book. Ó, a Aline já pegou o e-book do fundo do mar, é gratuito, então me fala aqui se você já pegou o nosso e-book. Quem não pegou, coloca não, que eu vou ensinar daqui a pouquinho o caminho para receber o nosso e-book fundo do mar, tá bom? Então vamos para o nosso conteúdo de hoje, para nossa aula. Hoje o nosso tema é sobre eletrônicos. Eu recebo todas as semanas muitas dúvidas de famílias, de pais, de professores, profissionais perguntando: Bárbara, mas o eletrônico, né, o celular, o tablet, a TV, o videogame, eles ajudam ou eles atrapalham as crianças? E aí hoje vai ser esse pensamento que nós vamos fazer, né? Essa linha de pensamento. O que a gente tem que pensar é o seguinte: com o avanço da tecnologia, nesses últimos 15 anos, vamos pegar os últimos 15 anos, né, para sermos assim justas conosco, teve um avanço enorme da tecnologia. Eu acredito que a maioria aqui tem uma idade próxima da minha ou um pouco menos, e quando a gente era criança isso não tinha, né? Quando eu era criança, pelo menos não tinha celular, não tinha tablet, não tinha computador. Eu fui ter um computador na minha casa, eu acho que eu já tinha uns 13, 14 anos. Então, assim, e nem era um notebook, né, gente? Era aquele computador grandão, vocês sabem disso. E aí, nos últimos 15 anos, a gente teve um avanço enorme. Hoje, além de termos muitas tecnologias, hoje em dia é tudo muito fácil, muito barato comparado ao que era antigamente. Então, hoje toda criança tem possibilidade de ter o celular, de ter um videogame, né? De ter um tablet. É muito barato perto do que era alguns anos atrás. E esse acesso à tecnologia, lógico, vem nos auxiliar a muita coisa, né? A internet de escada demorava horrores. Nossa, Jussi, muito, muito. E a gente ficava esperando da meia-noite, lembra disso? Para cobrar um disque só, eu nem lembro o nome, mas ou sábado e domingo, que era o dia inteiro liberado. Gente, que louco isso, né? Foi ontem, e olha a diferença. E aí, o que a gente tem que pensar quando a gente pensa em eletrônicos, nesse avanço da tecnologia? Pulso, isso mesmo. Ai, você é da minha época. Entregamos a idade, Jussi. Ai. O que a gente tem que lembrar, pensar nisso, é que o avanço da tecnologia, de tudo isso, vem nos ajudando muito. A gente só tá aqui agora, hoje, eu falando com um monte de gente, ó, com a Jussi, de Paulo Afonso, Saquarema, gente de outros estados, de outros países, até a gente só tem esse acesso a mais estudos por causa dessa tecnologia, ok? Isso é indiscutível. A gente só tem, por exemplo, só teve esse avanço das vacinas, dessa questão de Covid, por causa da tecnologia. Então, assim, é indiscutível o quanto a tecnologia nos ajuda no dia a dia. Isso é indiscutível. Porém, o que eu quero trazer para vocês aqui, a reflexão hoje, é a questão de uso de eletrônicos em excesso pelas crianças.
tá? Então, essa é a reflexão que eu quero fazer hoje. Então, muitas famílias, quando chegam lá no Autonomia, que vem buscar avaliação, né, que vem buscar, olha, eu não sei, meu filho tá com suspeita de autismo, de estar dentro do espectro, mas, Bárbara, não pode ser um uso excessivo de televisão? Ele ficava muito na televisão, e aí eu acho que é por isso que ele não corresponde, ele não responde quando chamado, ele faz pouco contato visual, né, ele é meio apático, é porque ele ficava muito na televisão quando pequenininho. E aí a gente tem que avaliar vários pontos dessa fala, né? Primeiro ponto que a gente tem que avaliar: o excesso de televisão, o excesso de tablets e celular, de telas de maneira geral, ele prejudica sim o desenvolvimento infantil, tá? Hoje a gente já tem pesquisas mostrando isso. Tem uma pesquisa na Unicamp, inclusive. Bom dia, mãe! Minha mamãe aqui, meu amor. Tava falando aqui, mãe, de quando a gente comprou o computador, lembra disso? Quanto que avançou? Gente, quando a gente comprou o computador na minha casa, minha mãe comprou, e minha irmã, a gente ficou tão feliz, a gente fez um cartaz pra minha mãe agradecendo, porque era tão caro e a gente sabia o esforço financeiro dela pra comprar, né, aquele computador, e como é importante valorizar isso, né? Obrigada, tá, mãe, por tudo. Então, vamos lá. Tem uma pesquisa, inclusive, na Unicamp, né, que saiu há algum tempo atrás, que indica que o excesso de telas, né, das crianças, o excesso de acesso a videogame, tablet, celular, está atrasando bastante no desenvolvimento infantil. Essa pesquisa foi feita com crianças de 8 a 12 anos e essas crianças ficavam em média de 4 a 6 horas nas telas. Aí tem gente que olha e fala assim, não, mas meu filho não fica 4 horas em frente à televisão. E aí eu te digo, ele pode não ficar direto, mas se você avaliar o dia inteiro da vida dele, sim, fácil fica 4 horas na frente da televisão, tá? Por quê? Porque tem a parte da manhã, tem a parte da hora do almoço, tem a parte da tarde, tem a parte da noite, toda hora que você dá um pouquinho para aquela criança esperar, sentar, né, engajar você tá fazendo comida, você dá a televisão para a criança, você precisa que ela espere um pouquinho, você dá o celular para aquela criança, na hora da comida, você dá o celular para aquela criança. Então, a gente tem que avaliar o uso durante o dia inteiro da criança. E fácil, a criança fica assim 4 horas em frente às telas sem a gente nem perceber, tá? Então, a gente tem que pensar muito sobre esse atraso no desenvolvimento. Quando uma criança é muito exposta às telas, essa alta exposição diminui a interação dela com as pessoas, né? Porque quando ela tá ali, focada em algo, mesmo que seja na televisão, ela tá focada ali, mesmo que passivamente, ou seja, ela não interagindo, não jogando, né, não sendo um videogame ou um joguinho, passivamente, ela está perdendo oportunidades de desenvolvimento de interação. Então, as telas trazem prejuízos de desenvolvimento social, de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento comunicativo e de desenvolvimento motor também, tá? As crianças estão cada vez mais sedentárias, com preguiça de tudo. Ai, tem que fazer isso, tem que andar daqui ali. Ai, eu tô cansada. Ai, eu tô assim, tá? Os meus também são assim. Eu tenho 2 filhos, eu sei exatamente o que é isso. E aí, quando você fala assim, então vamos não sei aonde, que é interesse deles, rapidinho a preguiça vai embora. Então as crianças estão ficando com problemas e comprometimento até motor, por causa dessa questão de ficar muito parado em frente à tela, esperando receber. Estão muito acostumados em receber informação. Então eu fico parada ali e eu recebo informação. Mas o que realmente eu estou produzindo, fazendo o meu cérebro produzir? A gente sabe que o cérebro ele é um músculo feito de sinapses, de conexões, né? Então, quanto mais sinapses, quanto mais conexões a gente produz, a gente consegue estimular, mais esse cérebro estará ativo e estará propício a aprender coisas novas, a aprender, a se desenvolver.
E quanto menos a gente propicia essas sinapses, mais atrofiado, entendam entre aspas, mais atrofiado, mais apático, mais com baixa produtividade esse cérebro ficará. Tá? Então, isso é algo que a gente tem que pensar muito, porque estamos cada vez mais achando que o celular é a resolução para todos os problemas. A criança está na fila de alguma coisa, está impaciente, a gente dá o celular. Entra no restaurante, ela não pode esperar, gente, a comida vir, dá o celular. Vai para qualquer lugar, toma o celular. E é o tempo inteiro. As crianças hoje não conversam mais, as crianças hoje não interagem, não fazem brincadeiras diferentes. Então, é interessante a gente começar a observar isso. Aconteceu um fato com a gente na semana passada que foi bem interessante. A gente estava no shopping comprando algumas coisas e a gente sentou na praça de alimentação para poder jantar. E aí, eu sempre carreguei uma mochilinha com vários brinquedos, livrinhos para os meus filhos. E aí cada um tirou um livrinho, começou a pintar, né? Minha filha de 10 começou a fazer atividades que ela ama. E aí na mesa do lado tinha uma família. E essa família ficou observando, os pais observando. E aí depois a mãe veio falar comigo, nossa, mas eles gostam, né, de fazer livrinhos assim? Eu falei, eles gostam sim. E aí ela falou, é engraçado, porque os meus não gostam, só querem saber de celular. E os 2 filhos no celular o tempo inteiro. E aí eu tava conversando isso com ela, na verdade, não é um gostar somente, é a oportunidade, é dar opção. Por exemplo, a gente sentou para jantar, esperar o jantar no shopping, né? Porque a gente foi sair na praça de alimentação para comprar a comida, e eu não dei essa opção do celular para eles. Essa é que é a grande questão. Essa opção não apareceu. Mas, Bárbara, você nunca dá o celular? Nunca dá o tablet? Dou sim. Em vários momentos eu dou, mas são momentos específicos. E a gente precisa entender que essa é uma responsabilidade nossa como os pais, né? É fácil? Não. É muito mais fácil dar o celular, né? Mas a gente precisa nos acostumar com isso e ajudar. Como profissional, é minha responsabilidade ajudar as famílias a isso, a entender qual é o melhor joguinho, qual é o melhor material, como estimular o filho, variar, né, brincadeiras, principalmente com crianças com atraso no desenvolvimento, há uma dificuldade de variar brincadeiras, então a gente precisa treinar, e isso é importante, é minha responsabilidade como profissional estar aqui com vocês falando sobre isso, não para crucificar quem faz, mas para mostrar que há caminhos, há possibilidades e que a gente pode fazer diferente. Entendeu? Porque crucificar é muito fácil, falar você tá fazendo errado, você tá fazendo assim, é muito fácil. E esse não é um papel que a gente como educador deve ter. Tá? Deixa eu ver aqui que tem gente escrevendo, ó, a Jucimara falando, a nova chupeta. Infelizmente, cada vez mais cedo as crianças têm acesso aos eletrônicos, criança com menos de 2 anos. Isso aí, Jussi, eu vou falar daqui a pouquinho sobre as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria pela idade. Então isso aí é muito importante. Realmente é a nova chupeta, né? Para a criança não chorar, para a criança não resmungar. A Amanda falando, educadora especial. Muitos pais confundem telas só com tablet e celular. Televisão também e aí quando eles pensam na quantidade de horas vem a culpa, porque percebem que nunca tinham feito a conta. Nosso papel é ajudar os pais. Perfeito, Amanda. Sabe o que os pais estão esquecendo também, além de não contabilizar a televisão? O videogame, né? As crianças hoje estão ficando muitas horas no videogame. Gente, tem criança de 10, 12 anos virando gamer de tanto videogame que joga. Ok, é uma das novas profissões aí, mas será que o nosso filho de 12, 15 anos é para estar 10 horas por dia, às vezes virando à noite, fazendo, né, jogando videogame? Então a gente tem que se preocupar com isso. E essa televisão, normalmente, Amanda, ela fica ligada o dia inteiro. Às vezes eu pergunto pra família assim, mas ele fica na frente... Não, e Bárbara, ele nem tava na frente da televisão, mas a televisão fica ligada. E aí eu pergunto, pra que então fica ligada?
né? Vamos desligar a televisão. Ah, mas ele gosta de ouvir a musiquinha. Imite você. Cante você. Faça seu filho imitar você. Quando uma criança, principalmente uma criança com atraso no desenvolvimento, está vendo um desenho e está imitando somente aquele desenho, a gente precisa pensar realmente se aquilo ali é uma imitação que ela vai conseguir generalizar para a vida dela ou se é uma imitação passiva, que ela simplesmente de tanto ver e ouvir, né, como aquela música Chiclete, que ela está repetindo, ela só está repetindo, ela não está imitando. Então a gente precisa treinar a imitação real, cantar músicas, fazer gestos, fazer as coreografias, a gente com a criança. Então desliguem a televisão e façam vocês com as crianças que vocês vão ver muita diferença, né? Então a gente tem que pensar muito sobre isso. Tem uma pesquisa também, né, uma última pesquisa também que foi feita sobre a questão do QI, né, do coeficiente de inteligência, dizendo que essa nova geração é a primeira geração que vai vir com o QI menor do que a anterior. Normalmente, na evolução, né, que a gente vem acontecendo, a evolução da espécie, a geração posterior, ela tem um QI, né, uma coeficiente de inteligência maior do que a anterior. Isso é natural, por quê? Porque a gente, por exemplo, tem mais acesso, tem mais estudo do que provavelmente nossos pais tiveram, e eles do que os nossos avós, né? É natural essa evolução. E aí essa pesquisa veio para mostrar justamente ao contrário, que as crianças dessa nova geração pela primeira vez não vai ter. E sabe por quê, gente? Por causa do uso excessivo de telas, de acesso a eletrônicos, que está dificultando a criatividade, está dificultando a interação social, está dificultando o desenvolvimento cognitivo, está dificultando a própria comunicação. As crianças hoje escrevem pouco, leem pouco, e com isso essa parte de comunicação vem ficando comprometida também, tá? As crianças cada vez mais não querem sair de casa, querem ficar dentro de casa no videogame ou vendo, né, o celular ali, o tablet, e elas mesmas controlam. Então a gente tem que pensar muito nisso. Aqui no YouTube, aqui no Instagram, eu tô sempre trazendo conteúdo e aulas de estimulação. E lá no nosso canal no YouTube, quem não é inscrito ainda, sai daqui a pouquinho da nossa aula, vai lá no YouTube, procura Autonomia Instituto, se inscreve, ativa o sininho, que toda semana tem vídeo novo. E faz um Bárbara Flix, gente. Pega, faz maratona, porque tem muito vídeo ensinando você a brincar. Como brincar de massinha, como brincar com sucata, brincadeiras de coordenação motora fina, brincadeiras de coordenação motora grossa, jogos, brinquedos do dia a dia, brincadeiras com água. Então, tem muita aula lá explicando para vocês como brincar com as crianças. Uma outra dica que eu quero passar para vocês é que vocês observem o nível de desenvolvimento do seu filho. Então, assim, o que interessa nesse momento o seu filho? Que tipo de brincadeira, de brinquedo que ele está gostando? Então, por exemplo, ontem eu postei nos meus stories, aqui no Autonomia, uma foto daquelas maquininhas que a gente coloca R$2, R$3 em moedinha, e aí sai um dedoche. Na cidade de vocês tem, perto da casa de vocês tem essas maquininhas que saem, que na verdade são um terror, né? Porque todo lugar que a gente vai tem essa maquininha e as crianças ficam querendo moedinha para poder fazer. Ontem eu postei sobre isso nos stories e foi bem legal. Várias famílias vieram falar comigo no direct. Ai, Bárbara, essa maquininha é um terror, essa maquininha é horrível. E assim, a grande questão da maquininha não é a maquininha em si, é o uso que é feito dela. Ou seja, se toda vez que tem uma maquininha, você acostuma teu filho a ganhar uma moedinha para poder ir lá colocar e tirar um brindezinho, né? O que acontece? O comportamento dele de pedir isso, de pedir o brindezinho, a moedinha, está sendo reforçado. Ele vai pedir e quando negar, sim, ele vai chorar, ele vai fazer aquele escândalo. Você já sabe disso,
tá? Você já sabe, você já participou aqui da nossa aula de reforço, você já entende sobre isso. Então, o que eu quero levantar a questão é, ontem, por exemplo, eu dei, né, na verdade, R$2 e meus filhos 2 tiraram lá, fizeram juntos e escolheram um. E, gente, era um dedoche. E eles ficaram horas brincando com aquele dedoche. Então, veja, a gente estava, né, fazendo algumas compras da obra, né, estamos em expansão, então estávamos resolvendo questões da obra aqui do Autonomia, e aí eles ficaram entretidos com um dedoche. Então, pensem, entendam o que seu filho gosta, o que seu filho gosta de brincar, o que você pode estimular um pouquinho mais o seu filho, o que na terapia ele está fazendo de atividades, que você pode ampliar essa variação, esse repertório do brincar dele. E aí, monte um kitzinho, monte uma mochilinha que você leve para quando você for para a rua, né? Agora, uma coisa é importante, para quem já participou aqui da aula de operação motivadora, quem perdeu essa aula, vai lá no YouTube conferir. Não deixe seu filho ficar brincando com esses brinquedinhos de rua no dia a dia. Por quê? Porque ele vai ficar saciado e não vai ter interesse. Essa é que é a grande questão. Então, o legal desse brinquedo de rua, de quando você vai à rua, de quando a criança tem que esperar, de quando você está no restaurante, de quando você está dentro do carro, é que esse brinquedo seja uma novidade. Quer ver outro brinquedo que as crianças adoram e que eu tenho sempre? Sabe essas feirinhas de livros infantis que tem nos shoppings de vez em quando? Então, quando eu vejo uma que tem um precinho legal, o que eu faço? Eu compro vários livrinhos de colorir, de atividades e de adesivos. Gente, as crianças amam adesivos, amam. Toda criança ama adesivo, né? E aí você pode brincar de colar nela, você pode brincar dela colar no papel, você pode brincar dela ficar tirando e colando. Então tem várias possibilidades que você pode montar um kitzinho, né? Montar um kit, uma mochilinha de sair com o seu filho para que seja novidade. Então, aproveite esse momento para poder você estimular a parte de desenvolvimento cognitivo, estimular a parte de desenvolvimento motora, de desenvolvimento de comunicação. Então, conversar. A hora do almoço, a hora do jantar é um excelente momento para você conversar com o seu filho, perguntar como é que foi a atividade, o que foi. Ah, seu filho ainda não fala? Fica ali brincando com ele, faz rotina sensório-social, faz aviãozinho, faz formiguinha andando, interage com ele. Essa parte de interação é super importante para o desenvolvimento infantil também. Então, aproveite esse momento, tá? Quando a gente fala de eletrônicos também, a gente tem que pensar a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem uma recomendação, foi em 2018, eu acho, que ela fez uma recomendação de uso de eletrônicos. Então, por exemplo, abaixo de 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria, não é a Bárbara que tá falando, não, gente, é a Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela diz que não deve ter acesso a telas. Não deve, a criança abaixo de 2 anos não deve nem passivamente, está escrito lá, mesmo que passivamente, ou seja, parado para ver um desenho. Não deve ter acesso a telas abaixo de 2 anos. Ai, Bárbara, é muito difícil, isso é impossível. Impossível não é. Difícil? É sim, é difícil, é trabalhoso. Então, eu te dou algumas opções, eu te sugiro algumas opções. Primeira delas é essa variação do brincar e você se organizar na sua rotina. A segunda sugestão é deixe o uso de telas, então, para um SOS. Só que esse SOS, ele tem que ser muito limitado. Então, assim, 15 minutos, 30 minutos no máximo. Aquele momento que eu preciso tomar um banho. Aí você vai lá e deixa a criança. Aquele momento que eu preciso fazer o almoço. Então, assim, bem limitado e como SOS realmente de alguma situação que você precisa fazer em casa, porque a gente, como mãe, a gente sabe que é bem louca a rotina de casa, filho, trabalho, tudo isso, né? Outra recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, de 2 a 5 anos, o uso de 1 hora por dia. Gente, 1
hora por dia. Pensa nisso. Somando TV, tablet, celular, videogame, todo o acesso a telas, ok? De 6 a 10 anos, entre 1 a 2 horas por dia, e de 11 a 18 anos, de 2 a 3 horas por dia. E a Sociedade Brasileira de Pediatria ainda recomenda não ter acesso a telas durante as refeições e desligar esse acesso a telas pelo menos 2 horas antes de dormir, porque sim, o acesso a telas atrapalha o sono, né? A luminosidade, aquela agitação que a gente visualmente acaba fazendo, ela atrapalha sim a indução do sono da criança e do adolescente também. Então a gente precisa ficar cada vez mais atentos a essa questão do acesso a telas. E de uma vez por todas, acabar com esse mito de que meu filho está com autismo porque meu filho tem autismo porque ele ficou muito na televisão. Não, gente, acesso à televisão não traz autismo. A gente já sabe que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Nada tem a ver com o acesso à televisão ou a telas. Mas, Bárbara, atrapalha o desenvolvimento do meu filho? Sim, atrapalha. Ele vai piorando cada vez mais, ele vai interagindo menos, ele vai ter menos estimulação. Então, atrapalha sim, mas não causa. Pensem nisso, ok? A Jussi falando, a luz azul da tela atrapalha o sono, inclusive o nosso. Isso aí, não só da criança e adolescentes. Com certeza, Jussi, com certeza. Atrapalha e muito. A gente fica mais agitado, mais em alerta, né? Então atrapalha muito e a gente tem que aprender também a nos educar, a começar por nós para passar para as crianças essa questão do acesso limitado, do uso limitado dos eletrônicos, tá bom? Uma seguidora me falou sobre o autismo virtual, vou pesquisar a respeito. Na verdade, não é nem autismo virtual. O que acontece? A CID, a Classificação Internacional de Doenças, ela foi atualizada, né? Vai começar a entrar em vigor aqui no Brasil em 2022, que é a CID-11. E lá na CID já vem descrevendo, né, um tipo de transtorno que vem acometendo muito as crianças e os adolescentes e adultos, que é a dependência digital. Então, é a dependência daquele momento, inclusive do objeto, gente. Tem criança que se você tirar o celular dela, tirar o tablet, ela chora muito, ela entra em crise, tem várias coisas. Então a gente tem que pensar muito na dependência virtual que as nossas crianças estão ficando, né? E não é associar autismo a isso. Não tem nada a ver autismo com o uso de telas. O que acontece é que uma criança com autismo, se ela tem um excesso de uso de telas, ela perde muitas oportunidades de estimulação, entendeu? E é o que eu falo aqui. Quais são as minhas frases básicas que eu falo aqui para quem me acompanha? 500 mil vezes você vai repetir aquilo ali com seu filho. Não perca oportunidades de estimulação. Aproveite todos os momentos. Banho, parquinho, hora de comer, hora de dormir. Aproveite. Então, a gente não pode esquecer que o acesso a telas em excesso, né, o acesso ao eletrônico, ele diminui as oportunidades de estimulação, consequentemente, de desenvolvimento, né? Então, a Jussi falando, inclusive já temos no DSM-5 isso aí, um critério para aprofundamento de estudo. Acredito que no próximo a dependência à internet já vem descrito. Eu também acredito nisso, Jussi, com certeza. O DSM também vai por essa linha, porque a gente já está identificando, os psiquiatras e os neuropediatras já estão identificando essa parte de dependência virtual. E é muito complicado, isso para todas as idades. Então, a gente vê adultos assim, mas a gente vê crianças bem pequenininhas. E com as crianças e adolescentes eu me preocupo mais ainda com atraso no desenvolvimento, com autismo, com síndrome de Down, né, com trissomia 21 ou com alguma outra síndrome. Por quê?
Pela questão de perder oportunidades de estimulação. A gente não pode, de maneira nenhuma, perder oportunidades de estimulação. Tá bom, gente? Vocês gostaram da nossa aula de hoje? Ficou alguma dúvida? Acharam importante o assunto da gente conversar sobre isso? Então, assim, ó, deixa eu dar alguns avisos. Para você não perder, toda segunda-feira, 9 horas, a gente tem aula aqui no Instagram. A aula não fica gravada aqui, então venha ao vivo, tire dúvidas, traga a sua experiência. Entre no nosso grupo Lembrete. Depois, quando acabar aqui a aula, entra no link no Instagram, tem lá Aulas do Autonomia Instituto. É um grupo do WhatsApp que você vai entrar e você vai ser lembrado das nossas aulas. Primeiro aviso, ok? Segundo aviso, se inscreva no nosso canal do YouTube. Vai lá, YouTube, Autonomia Instituto, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo lá, ok? Terceiro aviso, quem ainda não recebeu o nosso e-book de atividades Fundo do Mar, o tema é Fundo do Mar, tem muitas atividades, é gratuito. O que vocês vão fazer? A hora que acabar a aula aqui, você vai me mandar no direct uma hashtag Fundo do Mar, hashtag Fundo do Mar, que eu vou mandar o link para vocês, tá bom? É gratuito, você não paga nada, você só vai se cadastrar, deixa o seu nome e seu e-mail lá para o cadastro e você vai baixar, pode plastificar, pode fazer quantas vezes você quiser. Só peço para que vocês não fiquem compartilhando nos grupos de WhatsApp e vocês podem compartilhar o quê? O link. Para quê? Para que as pessoas também se inscrevam e recebam as nossas informativas, as nossas informações do Autonomia Instituto, tá bom? Podem compartilhar o link para a pessoa também se inscrever, mas não compartilhem o nosso e-book direto, porque senão a gente perde a oportunidade dessa pessoa fazer parte da nossa comunidade Autonomia Instituto, tá bom? Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, que gostou da aula, muitíssimo importante, muito boa, obrigada. Obrigada, Jussi, por enviar o link. Ah, tá, pode me mandar aqui que eu vou, isso, manda lá no direct, tá, Patrícia? No direct, a hora que a gente acabar a aula aqui, me manda no direct, hashtag Fundo do Mar, que eu vou mandar para vocês o link do e-book com atividades do Fundo do Mar. É gratuito, vocês podem baixar e usar à vontade, tá bom? Uma boa semana para vocês, uma semana abençoada para todos nós, de muita estimulação e de muitas oportunidades de desenvolvimento. Beijos para vocês, até segunda!